Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante estes 6 meses, certamente já teve muito tempo para se recordar dos acontecimentos, ou, como diz o Ministro João Galamba, para reconstruir a verdade. Eu gostava de lhe perguntar se, afinal, naquela reunião, dia 4 de janeiro, que supostamente, do que sabemos, foi a sós com a CEO, se deu autorização ou não à CEO para substituir Alexandra Reis. Porque o que está no comunicado que referiu, e as palavras são importantes, não é que o Sr. Ministro deu, é que foi pedido ao Ministério e que o Ministério deu. E em todos os pontos a seguir, fala-se da responsabilidade do Secretário de Estado. Por isso é que toda a gente, obviamente, assumiu que o Sr. Ministro não tinha dado autorização alguma. Porque o correto a escrever naquele parágrafo era: eu, Ministro, dei autorização. E não é isso que lá está, não vale a pena agora mudarmos as palavras. E por isso, no início, sabia que havia uma indenização, o Gomendes é que tinha responsabilidades e os serviços jurídicos da TAP tinham acompanhado tudo, e vai-se a ver, e afinal, isso é tudo mentira. O Sr. Ministro deu autorização, os serviços jurídicos da TAP não acompanharam nada, o Sr. Ministro soube dos valores do acordo, inclusive chegou-lhe a informação sobre as férias, as regalias, etc., e depois deu autorização final. Tudo bastante diferente do que tinha dito inicialmente. E por isso volto-lhe a perguntar se naquela reunião deu autorização ou não e se foi uma reunião a sós. Obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, o comunicado sobre essa matéria da autorização para o início para a substituição da engenheira Alexandra Reis não tem nenhuma mentira. Não tem, se quiser, posso ler. Fala numa decisão do Ministério. Em segundo lugar, isso nunca foi escondido a ninguém que tenha falado comigo. Existe este comunicado. Quem falou comigo sabia que a autorização para a substituição da engenheira Alexandra Reis tinha sido dada por mim. E, portanto, essa foi dada por mim, numa reunião entre a engenheira Cristine e eu. Também não é verdade que, que aqui não diga que fui eu e que depois em todos os pontos se responsabiliza o Secretário de Estado. O Secretário de Estado aparece no 7º ponto. A verdade é importante para os dois. É para mim e para o Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Presidente, posso repetir a pergunta? A pergunta nem sequer foi respondida. Que era se na reunião do dia 4 deu autorização ou não à CEO para substituir Alexandra Reis, e isso foi a sós. O Dr. Pedro Nuno vai responder, com certeza. Sr. Deputado, eu peço... Sr. Deputado, fez a questão, colocou a questão. Vamos deixar o Dr. Pedro Nuno Santos responder. Obrigado, Sr. Presidente. E é pela segunda vez. Porque eu tinha, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, eu na primeira resposta disse que a reunião foi comigo, a sós, e em que eu tinha dado autorização. O Sr. Deputado não se apercebeu. Muito obrigado. Não ouviu o a sós, então. Mas vamos ao comunicado. Então, no primeiro ponto, se não mentiu, pelo menos omitiu, que não tinha dado autorização. Não disse isso aos portugueses, disse às pessoas, segundo o que me diz, que lhe perguntaram. Relativamente aos valores e aos termos do acordo, que depois, afinal, descobriu na tal mensagem que conhecia os valores, no comunicado diz que só toma agora conhecimento dos termos do acordo, correto? Correto. Mas recebeu a informação do Secretário de Estado do Gomendes sobre quais eram os valores, quais eram os montantes das férias, quais eram os montantes das regalias, confirma isso? E isso foi também explicado, Sr. Deputado. Quando nós fizemos o comunicado, nós fizemos o comunicado com a memória que tínhamos no momento. Logo que eu identifiquei a mensagem, eu tornei pública a mensagem, que confirma aquilo que o Sr. Deputado está a dizer. Mas a mensagem é só de autorização, a mensagem não fala de valores. Ela fala também dos valores das férias, etc. Fala. Quando falou com o Secretário de Estado do Gomendes, não sei se nessa mensagem ou se verbalmente, fez-lhe notar que achava os valores demasiado altos e que tinha medo da percepção pública. Lembra-se desta conversa? Ontem o Secretário de Estado do Gomendes não sabia confirmar que não tinha o telefone, tinha perdido, não sabia se tinha sido presencial ou não. Essa conversa há de ter sido tida ao telefone. Eu também não tenho o registro. Nessa altura preocupou-se com a percepção pública dos valores, mas em nada teve uma preocupação jurídica, digamos assim. Assumiu então que do lado da TAP estava tudo acautelado. Não
não é correto dizer que não tive uma preocupação jurídica. Essa é uma preocupação constante. Eu não estou sistematicamente a perguntar se, na relação com o gestor, se ele está a cumprir a lei e na resposta a um secretário de Estado, mas olha, estão a cumprir a lei. Não, Sr. Deputado, não faço isso. Sou um decisor político, parto do pressuposto que, seja dentro do Governo, seja nas empresas tuteladas, a lei está a ser cumprida. Na elaboração da resposta da TAP ao despacho a pedir os esclarecimentos, ontem o ex-secretário de Estado já assumiu esse erro, que não devia ter participado na elaboração da resposta. Pergunto-lhe se sabia que o Gomes tinha participado nessa elaboração. Não sabia. Só teve conhecimento pela Comissão de Inquérito. Só tive conhecimento quando foi público. Não sei se foi pela Comissão de Inquérito, se foi pela Comunicação Social, mas há de ter sido via Comissão de Inquérito. Mas acho que foi pela Comunicação Social, antes da Comissão de Inquérito. Foi aqui. Nessa reunião de dia 4, também falou do bónus com a senhora CEO? Não tenho essa memória. Não vi a razão para falar do bónus com a senhora CEO nessa reunião. Não me lembro. Que a senhora CEO, ainda ontem se falou aqui disso, diz que nessa reunião o senhor deputado tinha dito que a senhora ia ter direito ao bónus relativo a 2021. Então não se recorda nada disso. Não, sei do e-mail que foi trocado com o Secretário de Estado e com o Secretário de Estado das Infraestruturas e com o Secretário de Estado do Tesouro. Eu tive uma conversa informal com a senhora, com a engenheira, com a CEO da TAP sobre esse tema. Eu estava satisfeito com os resultados que estávamos a ter, com a gestão dela, e com certeza lhe disse que estava satisfeito, que a performance dela era boa. E com certeza isso haveria se refletir depois no reconhecimento dos direitos de 2021. Mas isso não é mais do que uma conversa da qual não se pode retirar mais nada, porque obviamente o bónus e o reconhecimento dos direitos anuais referentes ao bónus dependem do contrato de gestão e depois, julgo eu, que depois da Comissão de Vencimentos. Portanto, isso é uma conversa cordial que tem o Ministro com a CEO. Eu estava satisfeito com o trabalho dela, ela tinha cumprido as metas que estavam previstas no plano de reestruturação, isso não lhe atribui nenhum bónus, aquela conversa. Certo, porque obviamente não é normal atribuir qualquer tipo de bónus sem sequer os indicadores estarem definidos. E por isso eu pergunto-lhe quando é que iriam definir esses indicadores e porque é que ainda não o tinham feito. Eu acho que aí também, entretanto, os senhores deputados já sabem, quer dizer, os contratos de gestão não dependem das tutelas setoriais. E por isso esse é um tema que foi sempre tratado entre as empresas e a tutela financeira. E por isso, só quando esse processo estivesse resolvido é que iriam ser reconhecidos os direitos. Como sabem, o bónus, aquilo que estava previsto, era só ser recebido no final do mandato, embora se fossem reconhecendo os direitos ao longo dos anos, conforme o cumprimento ou não do contrato de gestão. Mas esse é um dossiê que não depende do Ministério Setorial, aquilo que foi sendo explicado e que eu ouvi também aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito e conheci as explicações do Secretário de Estado do Tesouro, é de que primeiro iam esperar pela aprovação do plano de reestruturação, que não fazia sentido estar a aprovar um contrato de gestão que podia, em que a peça central da gestão seria o plano de reestruturação e ele podia ainda ser alterado no quadro das negociações com Bruxelas. Portanto, esse primeiro tinha que ser esperado e depois julgo que há uma explicação daquele que é o procedimento normal, que é ser feita uma proposta pela empresa à tutela financeira e depois haver aí uma interação. Mas esse não é um dossiê da responsabilidade da tutela setorial. Não chegou a responder ao e-mail de Alexandra Reis no final de dezembro em que a mesma coloca o lugar à disposição, correto? Correto. Gostava de lhe perguntar porque é que não o fez e porque é que nunca o referiu à IGF. Eu acho que isto é relevante quando alguém coloca o lugar à disposição, pode sair sem receber nada e passado 3 semanas está a pedir 1,5 milhão de euros. Era um facto relevante. Eu peço desculpa, não é. Para este caso não é. Não tem nada a ver com o processo de saída da engenheira da Alexandra Reis e eu explico porquê. Eu recebo um e-mail, eu, com conhecimento para o Secretário de Estado das Infraestruturas e para o Secretário de Estado do Tesouro, disponibilizando, com a engenheira Alexandra Reis, disponibilizando-se para sair, embora quisesse continuar. E para mim estava resolvido.
nós não tínhamos, e eu ouvi já várias vezes essa questão, que mostra muito como o Sr. Ministro vê. E esse é um tema importante, que é para também nós percebermos o que é que faria de mim ter atuado de outra maneira. O que é que diria sobre mim ter atuado de outra maneira. Eu não tinha... A engenheira Alexandra Reis sai da TAP, não é porque o acionista da TAP estivesse de mal com ela ou achasse que ela fosse incompetente. A engenheira Alexandra Reis sai da TAP porque a CEO da TAP queria fazer uma alteração à Comissão Executiva e entendia que ela não tinha lugar na ideia de Comissão Executiva que tinha. Essa é a razão. Eu acho, tive interação com a engenheira Alexandra Reis. A engenheira Alexandra Reis era um quadro da TAP competentíssimo. Altamente competente, inteligente, trabalhadora. Eu lamento muito isto que lhe aconteceu e espero que ela consiga refazer-se rapidamente, porque será útil para quem quiser trabalhar com ela. Agora, a razão que leva à autorização para a sua saída tem a ver com o facto de uma CEO querer ter uma comissão executiva coesa, coerente, onde se revessem todos os membros da comissão executiva. Eu não ia, e era isso que eu queria chegar. A CEO da TAP falava comigo, dizia, olha, eu acho que a engenheira Alexandra Reis deve sair, por isto, e eu dizia à engenheira Alexandra Reis, olha, desculpe lá, a engenheira Alexandra Reis, a engenheira Cristina, desculpe lá, não lhe diga nada, não lhe diga nada, que eu tenho aqui um e-mail dela e eu vou-lhe telefonar e dizer, olha, engenheira Alexandra Reis, a propósito daquele e-mail, eu acho bem que você saia. O que é que isso diria de mim? Quer dizer, que forma é essa de nós nos relacionarmos? Eu não tenho nenhuma razão para substituir a engenheira Alexandra Reis. O processo é apresentado pela CEO e é dada a autorização à CEO para iniciar o processo. E esse processo é conduzido pela CEO. Três semanas depois, ou quando a questão é colocada, a engenheira Alexandra Reis, ou os advogados da engenheira Alexandra Reis pedem 1,5 milhão de euros. Eu também, quer dizer, não posso partir do pressuposto que a diferença entre ser eu a falar com a engenheira Alexandra Reis e ser a engenheira Cristina são 1,5 milhão de euros. Não é? Mas também diria que não é forma de governar não responder ao e-mail. Sr. Deputado, não é forma de governar não responder ao e-mail. Eu, infelizmente, não tenho nada a haver mais e-mails a que eu não tenha respondido. E se visse a minha caixa de correio na altura, compreenderia. Eu não tinha, a questão para mim estava resolvida. A engenheira Alexandra Reis coloca o lugar à disposição, mas no mesmo e-mail diz que quer continuar e nós não tínhamos nenhuma razão para a substituir. Nós, acionistas, não tínhamos nenhuma razão para a substituir. A substituição da engenheira Alexandra Reis não parte de uma iniciativa do acionista. E, portanto, esse e-mail é-nos dirigido, nós não temos nenhuma razão para a substituir e não partiu de nós a iniciativa de substituição. A mim não me parece que um e-mail de um administrador admitir-se seja igual a um e-mail que vai para o spam, mas o Sr. ex-ministro lá saberá as prioridades. Gostaria de saber porque é que as finanças não foram informadas e se sabia que o Gomes tinha dito à CEO que o Ministério das Infraestruturas era a única porta de entrada no Governo e se também já tinha tido conversas similares com a mesma. Eu vou-lhe pedir que repita a pergunta, se faz favor, porque entretanto eu estava a apontar o comentário. Porque é que as finanças não foram informadas? Sabia que o Gomes tinha dito à CEO que o Ministério das Infraestruturas era a única porta de entrada para o Governo e se teve conversas similares com a CEO. Eu pedi-lhe para repetir, porque entretanto estava a apontar, porque antes de fazer as perguntas fazem-se comentários e o Sr. Deputado parte de pressupostos e diz, e eu não quero que as coisas avancem sem as clarificar. Os outros e-mails não vão para spam, isso disse o Sr. Deputado, obviamente não tem conhecimento, nem tem que ter daquela que é a caixa de correio do Ministro, e por isso nós também, quando estamos a fazer aqui o nosso trabalho, temos também que ser rigorosos com o que disse. Portanto, estava a apontar esse comentário lateral não é a mesma coisa com o e-mail que vai para spam. Os e-mails não estava a falar de e-mails que vão para spam, e portanto o Sr. Deputado também não o deve fazer, julgo eu.
ou diria eu. Eu não tinha conhecimento de que as finanças não tinham sido, não tinha havido um contacto entre o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estado do Tesouro. No entanto, e ele aqui disse que, do ponto de vista de cordialidade, o devia ter feito. Aliás, eu sabia que a relação entre o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estado do Tesouro, como aliás ficou aqui evidente nas duas audições, era boa e era próxima e, portanto, para mim era normal que no quadro do acompanhamento que o Secretário de Estado estava a fazer pudesse ter falado com o Secretário de Estado do Tesouro. Portanto, não sabia, mas quero dizer alguma coisa sobre isso. Não sabia, mas não tinha de o fazer. Como, aliás, a IGF aqui o disse, como, aliás, o ex-ministro João Leão também o disse, e julgo que o próprio Secretário de Estado do Tesouro aqui também o disse. Não existe, na relação que nós temos com as empresas, uma espécie de hierarquia entre tutelas, em que a tutela setorial é que tem que informar a tutela das finanças. Não é assim que as coisas funcionam. As empresas, quando precisam de autorização para um determinado procedimento, elas contactam e instruem processos junto das duas tutelas. Acontece, muitas vezes, às vezes, ou haver a autorização de uma e não haver das finanças. Normalmente é mais assim do que o contrário. E, portanto, não tem que o fazer, mas eu não sabia que não tinha havido sequer um contacto com o Secretário de Estado do Tesouro. Isto para responder diretamente à questão. Eu nunca disse a ninguém que a única porta de entrada, nunca disse à engenheira Cristina que a única porta de entrada dos temas da TAP era o Ministério das Infraestruturas, nem pedi ao seu Secretário de Estado para dizer à engenheira Cristina, mas eu também ouvi o Secretário de Estado a explicar aqui qual é que era o contexto daquelas mensagens. E nós tínhamos uma ideia formulada e mantemos-la mesmo depois de termos ouvido a explicação. Isso é tudo aceitável. Pronto. Mas a verdade é que nas mensagens o Secretário de Estado deixa expresso que a tutela, desde logo uma coisa que depois ninguém sabe e ninguém se lembra e que é que a mensagem foi enviada 4 meses depois do caso que está em análise na CPI. Não é anterior, é 4 meses depois. E depois, nestas mesmas mensagens, o Secretário de Estado diz expressamente a tutela da TAP são as infraestruturas e as finanças. E ele explicou que acontecia várias vezes de estar com colegas com colegas secretários de Estado, julgo até na reunião de secretários de Estado, em que lhe eram colocadas questões de âmbito setorial que ele desconhecia. E ele pediu à engenheira Cristina que as infraestruturas fossem informadas. É um procedimento normal para que um Ministério que tutela setorial uma empresa esteja por dentro dos temas e da interação com o Governo que seja informado. E foi isso que ele pediu. Mas eu não lhe pedi e nem sabia dessas mensagens, que obviamente não atribuo o valor negativo que o Sr. Deputado atribui. Não atribui valor, só fiz uma pergunta. O Chairman tentava fazer ligação com a tutela, disse que tentou falar várias vezes consigo e não conseguia. Porquê é que não respondia a Manuel Beja? Obrigado, Sr. Deputado. Não atribui valor. Há várias formas de atribuir valor. As perguntas e a forma como se fazem as perguntas significam alguma coisa. Portanto, interpretei-o mal. E por isso estamos provavelmente então de acordo sobre a interpretação que fazemos das mensagens. Relativamente a Manuel Beja, Sr. Deputado, eu falei com o Manuel Beja, com o Chairman da TAP várias vezes, reunimos também várias vezes, mas eu não vou repetir, não vou fazer aqui a lista do que tutelava e das responsabilidades que tinha. E, portanto, eu não podia, não conseguia atender toda a gente a toda a hora, infelizmente, mas tinha competências delegadas.
E, obviamente, que quem determina a forma como um Ministério se organiza não são as tuteladas, é o Ministério. E o Ministério, se tinha competências delegadas no Secretário de Estado, o chairman da empresa tem que falar com o Secretário de Estado, se não consegue falar com o Ministro. Então, para mais, na altura, na altura em que há, a propósito deste tema, em que há várias chamadas do chairman, eu estava, como é sabido já, e a democracia é assim, eu estava em campanha, era o cabeça de lista em Aveiro. E tinha a minha chefe de gabinete, não só disponível para atender, e atendeu, e tinha o secretário de Estado. E a forma como nós nos organizamos é determinada por nós. Eu percebo a insatisfação do chairman, que fez o melhor que podia. Mas eu atendo quando posso, quando não posso não atendo, sendo que felizmente tenho secretário de Estado. E o secretário de Estado que esteve sempre disponível para conversar com o chairman e, portanto, percebendo o chairman e lamentando não ter podido falar com ele, não parece-me uma questão que acaba por ser lateral. Se fosse imprescindível para o chairman falar com o ministro antes de assinar o acordo, só havia uma maneira, era o chairman não assinar enquanto não falasse com o ministro. Mas o chairman não conseguiu falar comigo, mas conseguiu falar com o secretário de Estado. Como é que Alexandra Reis foi para a nave e pergunto-lhe também se sabia que o Gomendos tinha feito um convite informal antes da tomada de posse do governo? Eu não me lembro se sabia de um contacto antes ou depois da tomada de posse. Isso não sei, obviamente, que o doutor Hugo Mendes se lembrou do nome de Alexandra Reis para a nave e que eu achei uma boa ideia. E foi assim. Agora, se a primeiro contacto, eu já sabemos que sim, que houve um contacto, não me lembro se sabia que o contacto tinha sido antes ou não da tomada de posse, embora o convite, como nós também já ouvimos aqui, foi depois da tomada de posse. E tanto pela engenheira Alexandra Reis, que disse que entendeu aquela conversa como exploratória, e o secretário de Estado, foi isso que aconteceu no máximo daquilo que nós ouvimos das duas partes do telefonema ou da conversa, foi uma conversa exploratória, o convite foi feito depois da tomada de posse. Além de Alexandra Reis, a Comissão já teve acesso aos resultados da auditoria da UI e houve 13 ex-administradores que terminaram o seu vínculo à TAP entre 2019 e 2023, período da sua tutela, e até lá receberam 8,5 milhões de euros. Eu gostaria de lhe perguntar se sabia de algum destes casos e se deu autorização a mais algum pagamento de saída. Eu já o ouvi, mas do meu conhecimento e do meu período, eu tenho conhecimento da saída da engenheira Alexandra Reis e do CEO António Aldo Neves. Eu até tinha a ideia que a rescisão do contrato com Fernando Pinto tivesse sido antes de 2019. Acho que foi um dos casos que falou ontem. Do Trey Urban, acho que é esse o nome, eu nem sequer sabia das condições de saída, pré-reforma. Isso foi tudo identificado pela gestão pública da TAP. Mas não desconheço desconheço não só esse documento, como essas saídas, e não passaram por mim, e diz que foram entre 2019 e 2023, 13 administradores, os que saíram e que eu sei, saíram por renúncia, sem acordo e sem indenização, com exceção da engenheira Alexandra Reis e do engenheiro também, julgo eu, o doutor António Aldo Neves. Faz favor, Sr. Deputado. Só para dar um esclarecimento muito rápido, que estes anos são os anos de saída em que deixa de haver um vínculo. Por exemplo, o caso do Dr. Fernando Pinto, que já sabemos, o contrato de prestação de serviço, o tal contrato que não sabem quais são os serviços, acabou em fevereiro de 2020. E por isso ele, obviamente, já tinha saído, mas a sua saída enquanto vínculo da TAP é em fevereiro de 2020. Obrigado, Sr. Presidente. E por isso, entre 2019 e 2023, há 13 casos destes, 2 deles já os disse que são mais mediáticos,
Eu gostava de lhe perguntar especificamente sobre o caso de Fernando Pinto, ex-presidente da TAP, que recebeu 2,4 milhões de euros, 400 mil euros em subsídios, 420 mil euros em prémios e 1,6 milhões de um serviço que ninguém sabe o que é. Apenas o administrador do Estado, a Dr. Lacerda Machado, diz que o senhor lhe dava conselhos. A auditoria também diz que não há nenhum documento a provar trabalho, algo que nós não tínhamos encontrado também. E eu gostaria de lhe perguntar se nunca soube de nada disto. Sr. Deputado, primeiro eu acho que, se calhar, eu não posso fazer perguntas, eu sei isso, mas se calhar era importante, houve várias coisas que foram do conhecimento público e talvez fosse importante conhecermos que 3 administradores são esses, em que data é que foi, para sabermos do que é que estamos a falar, porque às páginas tantas depois vejo notícias e comentários, não, mas acho que é importante depois a comentar, afinal há mais 13 saídas, quer dizer, eu acho que para bem da verdade para todos, não é? Porque interessa a mim e interessa ao Sr. Deputado, que seja dito quem são esses administradores, quando é que saíram, não é? Que é para nós podermos falar sobre isso abertamente. Senão, quer dizer, parece que há aqui 3 administradores que saíram durante o período em que eu era ministro e é o caso e o único caso que trouxe aqui agora foi o do Fernando Pinto, que sai, como bem disse, em fevereiro de 2020. A empresa não era pública ainda, não era pública, não vale a pena abanar a cabeça, não era pública, e portanto as regras eram diferentes, a gestão era controlada pelo privado, tinha uma delegação de competências muito ampla. Eu não conhecia esse contrato de prestação de serviços com o privado. Pode ter a certeza que se eu conhecesse esse contrato, teria de alguma forma dito alguma coisa, seja aos administradores do Estado, seja à Comissão Executiva, na interação que tivesse, da mesma forma que fiz com os prémios. Presidente, posso? Faz favor, Sr. Deputado. Eu até tendo a concordar e não tenho nada contra. E por isso, se quisermos, se calhar até depois no fim ou amanhã, desclassificar o documento, não tenho nada contra. Se essa até for a vontade da maioria, por mim desclassificávamos o documento à vontade. Evidentemente estão ali o nome de 13 pessoas e por isso também tem um risco reputacional, mas por mim à vontade. Só dar a nota também que, não quero estar a dizer o nome das pessoas, mas há casos de 2021, assinados por Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira, 2021, Estado totalmente 100% tinha a companhia. Administradores? Com indemnização? Pagamentos? Então, mas pode dizer, pessoa A. Sr. Deputado. Depois desclassificamos o documento. Sr. Deputado, Bruno Aragão, muito rapidamente, para darmos É só um esclarecimento. Muito rapidamente. A classificação ou desclassificação de documentos não depende da maioria. Não é uma prerrogativa nossa. Muito bem, muito bem. Faz favor de continuar a audição, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria avançar para os 55 milhões pagos a David Neilman e perguntar-lhe se esses 55 milhões foram pagos porque o Sr. Neilman ganhou com os acordos de 2017 o direito a pedir o reembolso em caso de incumprimento do Estado das prestações acessórias e, de modo a evitar uma potencial litigância, um processo judicial, o Estado nas negociações achou por bem pagar os 55 milhões de euros. O relógio e é uma desvantagem que nós temos porque é informação relevante para a nossa inquirição. Eu queria... Deixe-me só dizer, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem 8 minutos. Neste momento tem 5 e 40 segundos. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas como nós não temos essa visualização, eu queria saber... Pois, mas não tenho espelho. Da próxima vez tentaremos pôr o cronómetro. Não, eu estou à vontade. Isso era só para explicar porque estava a olhar para trás, para não estranharem. Estava a tentar perceber qual era o tempo que o Sr. Deputado tinha. Antes de passar para os 55 milhões de euros, só dizer que tenho pena que nós tenhamos ficado por duas declarações, uma de que há 13 administradores, que há 13, pois, eu não tenho tempo, que há 13, pois, claro, não, mas... Sr. Deputado Bernardo Blanco, era eu que estava... Vamos tentar não cruzar nem sobrepor o diálogo para deixar o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos responder. Era só para deixar esta nota, que tenho pena, que não tenha tempo, mas é ok, que
que se faça uma afirmação de que há 3 administradores que saem e depois aquilo que nos é apresentado já tinha acontecido noutras audições é o Dr. Fernando Pinto, e causando a ideia de que houve mais 3 Alexandras Reis. E, portanto, como é muito importante que nós sejamos todos claros e transparentes, não só os que estão a ser inquiridos, eu quis fazer esse desabafo. Não quero que tornem confidencial, que desclassifiquem o que está classificado, não quero meter nisso, queria só deixar esta nota, que obviamente não deixa de ser relevante, porque depois, a seguir à sua declaração, há comentário sobre isso. E como eu ouvi ontem, muita gente a dizer, há mais não sei quando. Bom, já agora era bom sabermos o quê, o quem, quando, para podermos responder, porque provavelmente, como a engenheira Alexandra Reis, não há mais nenhum. E por isso é que é tão importante que tenho pena que não tenha tempo e seja confidencial. Queria deixar esta nota. Sobre os 55 milhões de euros, eu vou responder sobre, não sei se fez uma pergunta específica, mas posso discorrer à vontade. E depois, à vontade não corre bem aqui. Nós, em 2020, estávamos confrontados com a iminência óbvia de encerramento da TAP, se não houvesse uma intervenção. A solução que eu já ouvi o Sr. Deputado defender aqui era, obviamente, para nós, absolutamente inaceitável. Darmos garantias públicas de 100%, porque não conseguia-se na altura menos do que isso no mercado. A TAP, a situação financeira e de dívida em que estava, uma empresa com rácios de capital e de dívida profundamente desequilibrados. Eu tenho aqui alguns, se tiver curiosidade, para perceber a situação, porque também ouvi, podíamos ter feito, não só o Sr. Deputado, podíamos ter feito em Portugal o que se fez, por exemplo, com a Lufthansa. Não podíamos. E não podíamos por uma razão muito simples. A situação de capitais próprios, de capital e de dívida da TAP não tem paralelo com as empresas que recorreram a essa modalidade. E, portanto, o que ia acontecer, primeiro, não íamos ter autorização. A garantia pública é a ajuda de Estado, teríamos que passar por Bruxelas na mesma, não íamos ter autorização porque um empréstimo não dava nenhuma garantia que a empresa pudesse entrar numa trajetória de sustentabilidade, para além de que seria uma enorme irresponsabilidade. Portanto, o que aconteceria, nós assinávamos uma garantia, a garantia ia ser executada, o Estado pagava e nem tinha a empresa. E, portanto, essa solução que já ouvi aqui, se calhar só em forma de pergunta, mas que interpretei como defesa, era uma absoluta irresponsabilidade e aí sim estaríamos a tratar de forma profundamente negativa o erário público. E, portanto, restava-nos outra solução, que era, e que nós tentámos, fazer o empréstimo, o auxílio de emergência, que seria sempre convertível em capital, dada a situação, os rácios da empresa. Não sabíamos na altura ainda se os 1.200 milhões de euros seriam convertíveis na totalidade ou parcialmente, mas sabíamos que essa eventualidade era muito provável. E mas a nossa primeira tentativa foi, nós fazemos este auxílio de emergência de 1.200 milhões de euros, mas nós queremos alterar aqui um conjunto de regras, queremos um contrato de financiamento que garanta ao Estado um controlo muito apertado sobre a utilização deste empréstimo e queremos também fazer alterações na governança da empresa, com os privados lá. Não se chegou a acordo e eu não quero dizer que o privado não quis ou forçou ou provocou uma situação de bloqueio. Não digo isso, porque quando nós analisamos a argumentação e a fundamentação, é uma fundamentação em que o privado discorda da solução de controlo que o Estado estava a defender. E, portanto, estou a partir sempre da boa-fé das partes. Mas a verdade é que não havia entendimento. O Estado não queria alterar as condições, alterar mais, porque houve interação, alterar mais ou ceder em algumas matérias, e o privado entendia que não as podia aceitar. E, portanto, aí restou-nos, porque, entretanto, o dinheiro tinha que entrar na TAP, senão a TAP fechava. E aí nós tínhamos duas alternativas. Ou fazemos uma negociação e, portanto, recuperamos o controle da empresa através de uma negociação direta com um dos sócios, ou nacionalizamos a empresa.
A nacionalização da empresa, atenção, não é isenta de custos, porque depois há esta ideia, e aí o Sr. Deputado já compreende, que a nacionalização não é aquela ideia de que se nacionaliza e não se paga nada. As coisas não funcionam assim. E, portanto, nós, em primeiro lugar, nós não sabíamos qual seria... sabíamos que tinha riscos. A nacionalização tinha vários riscos. Desde logo, teria um processo de litigância. O processo de litigância, como via, para evitar um processo de litigância. O processo de litigância é o quê? Resulta numa indemnização. Para evitar o risco de uma determinada indemnização. Quando se diz que pagou para evitar litigância. Não, pagou, fez um acordo que achou que era mais benéfico do que o risco de poder pagar mais num processo de litigância. É isso que... Não, eu sei que... eu já não estou só... Eu sei que devia estar só a falar para si, mas estou a aproveitar também para explicar o que é isso da litigância. Para além de que seria muito complicado. Eu admito que nem toda a gente, porque isto não é comprovável, mas seria muito complicado ao Estado português fazer uma nacionalização contra a vontade do privado e ir a seguir negociar um auxílio de Estado com Bruxelas. A interação, nesse contexto, seria muito complicada. Há quem ache, eu não tenho a certeza, de que nós nem sequer conseguiríamos provavelmente o apoio. E que se conseguíssemos o apoio, nunca seria o apoio que nós conseguimos. Para além de que teríamos sempre uma nuvem a pairar sobre a TAP, que tornaria difícil não só o regresso ao mercado, como qualquer eventual processo de privatização da própria empresa. E por isso a nacionalização não foi o caminho por nós desejado, nunca deixou de estar em cima da mesa porque nós não íamos deixar a empresa fechar, mas nós quisemos tentar um caminho alternativo. Aquele que era o nosso o aconselhamento jurídico que os senhores relevam como se não fosse relevante, mas nós, obviamente, que o Estado é assegurado, seja por serviços internos, seja por serviços externos, que são contratados para esse efeito. Aquilo que foi dito ao Governo português é que havia risco do Estado ter de pagar uma indemnização, que, no mínimo, poderiam ser as prestações acessórias pelo seu valor nominal. Eu já ouvi aqui várias interpretações, e elas são todas legítimas. Seja porque o evento excepcional diria que o acordo parcial não estava em vigor, ou outras teorias sobre o caso. A leitura que foi feita e foi transmitida ao Estado português era de que havia um risco de, seja numa situação de bloqueio, seja na transformação, na passagem da empresa a pública, que havia um risco para o Estado ter de pagar um valor superior, bastante superior àquele que acabamos por acordar com o privado. Perante esta informação que o Estado tinha, a decisão que foi tomada foi, bom, vamos tentar negociar e ter aqui um ganho. Quer dizer, tentar diminuir ao máximo aquele que é o custo desta intervenção pública. E aí inicia-se um processo negocial com o privado, com os interlocutores que foram nomeados por cada uma das partes. E quando se chega-se a um valor em que as partes se encontram, isso é a definição de um processo negocial, dentro, obviamente, de balizas, e as balizas eram aquelas que o Estado considerava serem riscos possíveis, que resultariam de um processo de litigância, avança-se para um processo negocial, e nesse processo negocial é concluído, o acordo é atingido, no valor dos 55 milhões de euros. Este é um ponto importante, que permita-me dizer mais algumas coisas sobre isto. A pergunta repete-se, e eu percebo porque é que a pergunta repete-se. O nosso raciocínio é de que forma é que os 55 milhões de euros são decompostos, o que é o quê? A partir do momento que nos dizem há o risco de podermos, se perdermos no limite, pagarmos isto. Então nós temos que fazer uma negociação que nos permita nos distanciar o máximo desse risco. Por isso é que há aquela declaração minha, nós conseguimos poupar 169 milhões de euros. E o Estado faz essa negociação. E esta é uma questão muito importante, porque há muitos casos de processos que estão em tribunal arbitral, que, na minha opinião,
alguns que conheço, em que o Estado, provavelmente, se fosse para uma negociação, poderia conseguir vir a pagar menos. E porque há essa anátema criado sobre a negociação, se não, que seja o Tribunal Arbitral a decidir, nem que o resultado seja mais dispendioso. Mas neste caso em concreto, e isso é um problema, neste caso em concreto, nós nem sequer tínhamos tempo para nos dar a esse luxo. Não tínhamos tempo e queríamos evitar a nacionalização. Fez um processo negocial e o processo negocial chega a um valor onde as duas partes se encontram. E este é o valor que depois, obviamente, é aprovado, a autorização é dada em Conselho de Ministros. Não é uma decisão do Ministro das Infraestruturas, não é uma decisão do Ministro das Finanças, é uma decisão do Conselho de Ministros. Mas pronto, os 55 milhões de euros resultam de uma negociação, é o ponto em que as partes se encontram e que permitiu ao Estado comprar participações sociais, direitos económicos, prestações acessórias e evitar o compromisso de qualquer disputa judicial futura. Só uma última coisa, que a pergunta, depois a resposta ficou geral, mas a pergunta inicial é uma parte que importa esclarecer, que é esse direito do Sr. David Neeleman de poder disputar os 224 milhões das prestações acessórias, certo? Tem que ver com os acordos de 2017. Obviamente decorre da interpretação jurídica que foi feita do acordo parasocial. E sobre isso eu queria também dizer algumas coisas. Depois, obviamente, pode haver interpretações diferentes daquilo que decorre do acordo parcial. Obviamente. Mas nós tínhamos aconselhamento jurídico que estava contratado pela parte pública e, obviamente, seguimos o Estado segue os parceiros que tem e que contrata e não trabalha de outra maneira, obviamente. Trabalha dessa e só pode ser dessa. Agora, o acordo parasocial, porque nós só tivemos de fazer aquele acordo com David Neeleman porque ele era dono da empresa. Ele não é dono da empresa com o acordo parcial, ele é dono da empresa com uma privatização que é feita anteriormente. O acordo parasocial é o resultado a que se chega numa negociação e de um trabalho feito por um governo que tinha um determinado compromisso eleitoral e que quer, dentro de um facto consumado com o qual foi confrontado, ter um resultado diferente daquele que herdou. Isto é, o governo anterior tinha privatizado a TAP já era, julgo que 61% de David Neeleman, já era, quando nós tomamos posse, a empresa já era de David Neeleman, com direito a ter o resto passado 2 anos, e é perante este facto que o governo e o ministro que me antecedeu vai fazer uma negociação muito difícil, porque a empresa já era de David Neeleman. Naquele momento, há quem defenda a tese que o Estado português devesse ter contestado judicialmente, julgo eu, aquela privatização. O entendimento do Estado português na altura não foi esse partiu para uma negociação com um empresário que não estava obrigado a ceder nada. E por isso, quando vão fazer essa negociação perante um facto consumado, tentam o melhor resultado possível para garantir aquilo que era o objetivo do governo, que era recuperar o controle da empresa, o controle estratégico da empresa, porque obviamente a gestão era privada. E conseguiu-se aquele equilíbrio, e eu acho que foi uma negociação dentro das balizas com que o ex-ministro estava confrontado, foi uma negociação muito bem sucedida. Obviamente que isso tem consequências, tem condições, porque ninguém cede voluntariamente uma participação social sem um conjunto de condições que estavam inscritas no acordo parasocial. E sim, foi com base já nesse acordo que foi feito o aconselhamento jurídico que levou à tomada de decisão sobre a negociação. Em 2020, no tal empréstimo de auxílio de emergência,
depois foi convertido no final do ano em capital. Até ao final do ano, não faz mal, até ao final do ano, penso que foi, pelo menos por percepção pública, que seria um empréstimo. E não saberíamos que seria convertido em capital. Desde o início que souberam que o empréstimo não ia ser devolvido. Sr. Deputado, o auxílio de emergência era efetivamente um empréstimo convertível. Eu não me lembro se deve estar a dizer isso, eu vou partir do princípio que está a dizer isso com base em declarações que foram feitas. Não diria, certo? Ou não? Pronto, porque senão é mais grave. Porque o empréstimo que é negociado é um empréstimo desde o início, é um empréstimo e é um empréstimo convertível. Nós não sabíamos, quando o empréstimo é contraído, quanto teria de ser, qualquer declaração sobre ele será convertido era errada, porque nós não sabíamos se ele teria de ser convertido na totalidade, parcialmente. Quer dizer, havia a ideia de que era possível ele ter de ser convertido em capital, pelo menos parcialmente. Não me lembro de ter, mas era um empréstimo, efetivamente. Agora, não me lembro de ter dito que ele não era convertível e que não havia risco, que alguém tivesse dito que não havia risco de ser convertido em capital. Se o Sr. Deputado tem essa declaração, pronto, pedia-lhe que me ajudasse, porque não me lembro e não é por mal, é porque eu, como os senhores, apesar de acharmos que nos lembramos de tudo, não nos lembramos de tudo. E, portanto, se há alguma declaração de algum membro do Governo a dizer este empréstimo nunca será convertido, eu sinceramente não me lembro que alguma vez alguém tenha dito isso, porque o empréstimo, quando é negociado com Bruxelas, tem já essa possibilidade de ser convertido, caso se entenda que é necessário converter. Não, até pelo contrário. Nós, na altura, dissemos bastante que iria ser convertido em capital, tanto que no orçamento suplementar já vinha como injeção de capital, enquanto, pelo menos, acho eu, publicamente, ninguém tinha ainda percebido que ia ser convertido em capital. E depois até disse, no final do ano, que em 2025 a TAP já estaria em condições de devolver algum dinheiro. E, por isso, algum dinheiro pressupõe-se que seja devolver dinheiro do empréstimo, penso eu, mas também nos pode corrigir. Porque se for devolver dinheiro no aspecto geral, que refere muitas vezes, isso é todos os dias, não é? E por isso penso que se estava a referir ao empréstimo, mas também se não for, depois pode corrigir. Queria-lhe fazer uma segunda pergunta no seguimento disso. Porque é que a TAP foi a única empresa que ficou ao abrigo do mecanismo de resgate e reestruturação, quando, por exemplo, nem a Condor, que penso que também foi um caso discutido na altura, ficou? Se foi alguma falta de diplomacia económica, digamos assim, ou não? Maria, eu sei que as perguntas, e não tem mal nenhum as perguntas serem repetidas, até porque querem ouvir as respostas. Não, mas já fez e já tem a resposta a essa questão. Não tem mal nenhum, agora tem que ser, não estou a fazer nenhuma crítica sobre isso. É só porque o Sr. Deputado sabe já que a Condor tinha sido alvo de um plano de rescue and restructuring em 2019. E o Sr. Deputado também sabe já, pelo menos, que durante 10 anos a empresa não pode voltar a ser. Pronto, e essa é a razão pela qual a Condor teve o rescue and restructuring em 2019 e, portanto, em 2020 só podia ir ao apoio Covid. Eu vou dizer uma coisa, esse debate... Não, eu sei, mas deu o exemplo da Condor, eu queria só mostrar que o exemplo da Condor não suportava a sua pergunta, porque havia uma diferença. Não, porque já tinha recebido o Rescue and Restructuring e, portanto, dir-nos-iam... Sr. Deputado, quando entender, ligo o microfone e teremos a oportunidade, mas tentar evitar essa sobreposição de diálogo. Faz favor. A resposta era óbvia, então, mas esses já tiveram. Certo? Não me parece que seja tema de suporte para a pergunta. Agora vamos à questão da TAP. A TAP, inicialmente, e não foi por mim, tentou apenas o apoio Covid, e há quem ainda hoje diga que podia ser o apoio Covid. Eu vou dar a resposta de duas formas. Uma delas é, se tivéssemos ido se por alguma razão a Comissão Europeia estivesse a dormir, coisa que não está, e nos tivesse deixado ir só pelo apoio Covid, a TAP não existia. Não existia, porque o apoio Covid, que a TAP também recebeu, como sabem, foi de cerca de 600 e tal milhões de euros.
E eu apoio 640 milhões de euros. E o apoio Covid tem regras, tem regras muito específicas. O que é que da atividade é afetado com a paragem motivada exclusivamente pelo Covid. A TAP já tinha problemas. Essa é a parte que escapa, não sei porquê, a tanta gente, porque não é difícil. A TAP SGPS tinha capitais próprios os senhores agora têm esses números todos melhores na cabeça do que eu, mas 580 milhões de euros negativos. A TAP SGPS, a TAP SA tinha 100 e tal milhões de euros no início do ano, no final do ano, peço desculpa, de 2019, 100 e tal milhões de euros de capital próprio positivo. Só com um pequeno detalhe. Tinha um crédito sobre a SGPS, os senhores também já sabem, gigantesco, por conta, na sua grande maioria, daquilo que nós, e que o Sr. Deputado Paulo Muniz sabe e tanto fala aqui. O que quer dizer, e bem, Sr. Deputado, o que quiser. E portanto, a Comissão Europeia nunca ia permitir fazer essa separação entre as duas, porque elas estavam, obviamente, ligadas, e a TAP SGPS falindo, a outra ia atrás. Estas relações de grupo, a Comissão Europeia não anda, quer dizer, é o que eu disse há pouco, de forma mais corriqueira, não anda a dormir, quer dizer. E, portanto, o trabalho foi feito, a Comissão Europeia exigiu tratar do grupo. E o grupo cumpriu na matéria de rácios absolutamente desequilibrados, capitais próprios negativos, dívidas já vencidas superior a 300 milhões de euros. A TAP cumpria as condições que a encaixavam num plano de rescue and restructuring. Mas, por acaso, esse plano de rescue and restructuring é o que permitiu à TAP uma injeção daquela dimensão e fazer face realmente aos problemas reais, concretos, estruturais e antigos da TAP. E por isso acabou por ser bom e não mau os riscos que existiam, que eram riscos reais, de ter que se fazer uma reestruturação, também são uma falsa questão atenção, Sr. Deputado Bruno Dias, quando nós comparamos com as empresas que vão ao abrigo de Covid. Porque se for ver o que é que, em matéria então de pessoal, de custos com pessoal e de trabalhadores e de despedimentos e de redução de frota, se for ver o que é que a Air France, KLM e a Lufthansa fizeram, não está longe, em matéria de despedimentos e de redução de frota, daquilo que fez a TAP. E foram pelo apoio Covid. Isto para dizer que a TAP cumpria as condições para o Rescue and Restructuring, não tinha como não ir pelo Rescue and Restructuring, que se fôssemos pelo apoio Covid a TAP tinha recebido uma parte muito menor daquilo que recebeu, e se tivesse ido pelo apoio Covid não estava livre na mesma de fazer uma reestruturação, de fazer despedimentos, de reduzir frota, tal como fez todas as outras companhias aéreas, todas, pelo menos lembro-me destas, porque me lembro no plano de reestruturação era feito, e aliás eu não sei se não cheguei na apresentação pública que fiz a fazer essa comparação, mas eu pelo menos tinha os dados, e não tenho ideia até se não transmiti isso aos grupos parlamentares quando reuni com todos, de qual era a percentagem de aviões que a Lufthansa estava a reduzir, qual era a percentagem de pessoal que a Lufthansa estava a reduzir, e a Lufthansa tinha ido pelo apoio Covid na mesma e, portanto, não se livrou também da reestruturação. A reestruturação era uma necessidade da empresa, era uma necessidade da empresa, ponto. Era uma necessidade da empresa, ponto. Não é só uma questão de imposição da Comissão Europeia. Nós costumamos aqui dizer várias vezes, e é verdade, a TAP não recebeu um cêntimo do Estado português em 20 e tal anos. E isso explica-me também parte dos problemas. Quer dizer, ninguém quis fazer uma reestruturação ao longo daqueles 20 e tal anos. E isso também tem consequências. Então, a reestruturação que foi feita era uma reestruturação que era necessária na empresa, como se veio a verificar e a comprovar. A dimensão e a forma nós podemos discordar, mas pronto, podemos sempre discordar da necessidade ou não de reestruturar a empresa, que quem sou eu, não quero, na nossa opinião, com ou sem imposição de Bruxelas, a TAP precisava de uma reestruturação. Vou continuar a fazer uma última pergunta sobre os resultados. Antes disso, só por questões de tempo, deixe-me fazer uma pergunta antes. Qual é que foi a sua relação profissional, qual é a avaliação que faz do trabalho de Frederico Pinheiro com o seu gabinete e no seu Ministério? O Dr. Frederico Pinheiro trabalhou comigo cerca de 6 anos, até ao fim.
se eu não estivesse satisfeito com o seu trabalho, ele não tinha trabalhado comigo tantos anos. Por isso é evidente que a avaliação que eu faço do seu trabalho é muito positiva. É inteligente, trabalhador, daquilo que foi sempre o contacto comigo e que eu vi com os outros, respeitador, e portanto é uma avaliação positiva, muito positiva, aliás. Última pergunta sobre aquilo que apelidou dos sucessos da TAP. Também aqui fazer um ponto que me parece importante. Não pode, quando as coisas correm mal, dizer que a culpa é da administração ou dos gestores, ou dizer que o Estado não se intromete na gestão e depois também querer ficar com os louros da gestão. Mas isto é apenas um comentário lateral que me parece relevante. É isso que parece resposta. E em relação a esses tais resultados, eu gostava de lhe perguntar se sabe qual é que seria o resultado líquido em 2022 sem benefícios fiscais e sem cortes salariais. Porque temos 66 milhões de resultados líquidos, não é? Aquilo que tanto se orgulhou. Mas 32 milhões são de benefícios fiscais, 32 milhões de benefícios fiscais e neste ano estimados 90 milhões de cortes salariais. Por isso, estimei, com as contas que são públicas, e por isso, resultado líquido de menos 56 milhões, mas olha, até posso lhe dizer que até é conservador, mas daqui a uns meses poderemos fazer as contas exatas, digamos assim. Isso só com esses dois componentes, porque como nós sabemos, tudo aquilo que se reflete diretamente no resultado líquido, para não dizer que eu estou aqui a pôr as injeções de capital, etc. Porque se quisermos somar tudo o que a TAP já teve, não é? Depois teve primeiro o empréstimo dos 1.200 milhões, que depois passou a ser os 3.200 milhões, sendo que, como sabemos, faltam 700, mas que estão dentro desses 3.200 milhões. Temos 150 milhões em layoff. Temos os 32 milhões em benefícios fiscais, que todos os anos vão acontecer agora. Temos este dado, penso que ainda não tem, 75 milhões em vouchers expirados não utilizados de 2020 a 2022, que entraram assim. As pessoas pagaram, não usaram os vouchers foram expirados, 75 milhões de euros nestes 3 anos. Temos as 2.000 pessoas despedidas, mais ou menos de salto, deve ser outro orgulho. Socialista, certamente, tem várias declarações. Atenção ao tempo, senhor. Vou terminar, Sr. Presidente. Tem várias declarações sobre a estabilidade do emprego, certamente não se deve orgulhar disto. Além disso, as pessoas que ficaram, cortes salariais de 20% todos os anos, dezenas e dezenas de milhões aí. E depois tem, nem vou falar dessas contas dos juros por ano, quanto é que custou dar os 3.200 milhões à TAP. Houve aqui quem fizesse essas contas de 70 e tal milhões por ano, mas não vale a pena entrarmos nestas estimativas. Não vou dizer quais são os valores. Não vou dizer quais são os valores. E por isso, perante todos estes apoios, pergunto-lhe porque é que a TAP, ao contrário dos outros países, ainda não devolveu um único euro aos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, já terminou depois. Faz favor, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Sim, estava-me a distrair agora com os comentários laterais, porque... Sabe que o posicionamento na mesa de alguns grupos parlamentares é para mim muito desfavorável, porque cruzam comunicação, estão mais próximo e eu não consigo às vezes perceber isso. Eu sei, Sr. Presidente, peço desculpa. Os comentários não eram para mim, mas era uma espécie de antecipação de resposta, uma espécie de antecipação e desvalorização de uma resposta potencial. Primeiro sobre, para umas coisas a responsabilidade da gestão, para outras é do Estado. Sermos claros, se a empresa estivesse a dar 200 milhões de euros de prejuízo, o Sr. Deputado estava-me a chatear, era a mim. E já agora, é provável, está provado que uma empresa pública nunca pode dar lucro. Que aliás, que não estou a falar do PST, Sr. Deputado, o que aliás é compreensível este exercício que o Sr. Deputado fez, porque obviamente o Sr. Deputado, na minha opinião, peço desculpa, obrigado, e que me permita de fazer este comentário rápido. Quero provar que a TAP privada, pública, não é viável. Agora, sobre os resultados e puxar para nós, quer dizer, eu sou responsável pelo mau e pelo bom, não é? Eu também fui responsável, assumi a responsabilidade do que aconteceu com a indemnização ao engenheiro Alexandre Reis e demiti-me.
Também sou responsável pelo que corre bem, naquilo que me diz respeito. Nós fizemos uma aposta, uma aposta na TAP, conseguimos um plano de reestruturação, ele está a ser implementado com sucesso, está a dar resultados, quer dizer, eu sou responsável por isso, já agora. A gestão da empresa também, não é? Claro, antes de mim, se calhar, geriram a empresa de forma a que ela desse lucro. E os trabalhadores todos, que são quem faz a TAP voar todos os dias. Por isso é muita gente. Mas eu, obviamente, como tutela setorial, também sou, para o bem e para o mal, é assim. Agora, é importante, o Sr. Deputado, lateralmente fiz-lhe a pergunta, eu sei que não devo, mas antes que me esquecesse, que era de onde é que vinham os 90 milhões de euros de poupança, e o Sr. Deputado lá disse foi das contas que fez. E isto é muito importante. Porquê é que eu refiro isto? É muito importante porque nós estamos sempre a ser traduzidos e interpretados por outras pessoas. E quando alguém ouve um Sr. Deputado a fazer uma afirmação, qualquer pessoa lá fora parte do pressuposto que isto está em algum lado. E diz assim, 90 milhões de euros, eu já tinha ouvido alguém falar em 20 e tal, aqui na Comissão. Agora ouvi falar em 90, 30 e tal, eu já tinha ouvido. Agora é difícil estar a recuperar as 1000 e tal horas, mas isso eu ouvi, fui acompanhando. E agora o Sr. Deputado diz que nas suas contas são 90 milhões de euros. E eu só estava a dizer nas suas, e eu quis deixar isso claro, que é para quem nos ouve, saber que são contas do Sr. Deputado Bernardo Blanco. Pronto. Não, está bem, mas era só para deixar claro, e isto é muito importante, porque quando nós estamos aqui todos a apurar a verdade, como as pessoas estão em casa, não sabem, partem do princípio que se lançou um número é porque esse número é verdade. Pronto. E, portanto, é para deixar claro que o número dos 90 milhões de euros é uma conta que o Sr. Deputado Bernardo Blanco e, provavelmente, os seus assessores fizeram. Pronto. Estão no direito de fazer, é só importante é fazer o disclosure disso. Pronto. Eu sei. Eu é que estou a aproveitar agora que estou em on para deixar isso claro, porque eu não sei. Agora, o que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que, desde logo os cortes já estavam previstos com o prejuízo de 54 milhões de euros. Isto é, o que estava previsto no plano de reestruturação era um prejuízo de 54 milhões de euros em 2022. Que ali o Sr. Deputado Paulo Muniz disse uma vez num debate parlamentar que ia ser de 400 milhões de euros de prejuízo. Não, Sr. Deputado Paulo Muniz. Eu peço ao Dr. Pedro Nuno Santos também que se dirija. O Sr. Deputado Paulo Muniz terá a oportunidade depois, durante a sua intervenção, de poder replicar, fazer a réplica da réplica, triplicar, portanto, terá a oportunidade nessa altura. Agradecia que o Dr. Pedro Nuno Santos respondesse às questões do Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. Sr. Presidente, naturalmente. Para que efeitos? Para a condução dos trabalhos, eu compreendo, mas torna-se difícil. Eu compreendo a saudade do Sr. Dr. Pedro Nuno Santos a interagir comigo, mas torna-se difícil depois, se ele vai sempre interagindo comigo nas teremos outras oportunidade, vezes, eu terei imensa dificuldade em... Teremos a oportunidade de dar essa oportunidade a esse saudosismo. Daqui a pouco, quando o Sr. Deputado Paulo Muniz interferir. Vamos agora deixar o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos responder. Eu peço desculpa, mas eu não tenho a ideia de ter violado alguma regra da Comissão por ter dito que um senhor deputado, noutro fórum, disse que ia haver um prejuízo de 400 milhões de euros. E, portanto, queria só deixar isso claro. Parece que disse alguma coisa de errado ou que atropelei alguma regra da Comissão Parlamentar de Inquérito e não atropelei. Dr. Pedro Nuno Santos, dá-me licença, por favor. Normalmente os efeitos deste tipo de interrupções sucessivas acaba por ser mau para a condução equilibrada dos próprios trabalhos. O que é que eu peço é que me ajudem e me colaborem com esta condução equilibrada e, portanto, dar oportunidade ao Dr. Pedro Nuno Santos de continuar a responder ao Dr. Bernardo Blanco, estando tudo bem e tudo tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, porque para mim era importante dar nota de que o que estava previsto no plano de reestruturação era um prejuízo de 56 milhões e que até havia quem achasse que ia ser de 400 milhões. Pronto. E, portanto, era um elemento importante da minha resposta. E por isso é que eu disse. E esse prejuízo de 56, 54 milhões de euros, que era o que estava... 54, correto? 54 milhões tem 56, eu tenho 54 milhões de euros de prejuízo.
E nestas previsões do plano de reestruturação já estavam os cortes, ok? E os cortes salariais já estavam previstos no resultado. Nós agora estamos a acrescentar os cortes para retirar aos 66, mas os cortes já estavam previstos na conta dos 54. Não são um dado novo. Se há alguma novidade em matéria de cortes é que eles são menores do que aquilo que estavam inicialmente previstos no plano de reestruturação, porque entretanto houve negociação com alguns sindicatos e houve alguma redução desses cortes. E portanto, quando muito, houve um efeito negativo para o resultado da empresa face ao que estava previsto no plano de reestruturação. Não sei se me estou a fazer entender. Depois, há aqui um conjunto, as saídas. É óbvio, e quer dizer, é óbvio que as saídas de trabalhadores contribuíram para o resultado que a TAP teve. Mas isso é uma... O Sr. Deputado diz que a estabilidade no emprego... Claro que é importante e é importante para mim também. Muito. Agora, também é importante para mim, e acho que para qualquer socialista, e quando eu digo só para qualquer socialista, não estou só a falar de socialista enquanto militante do Partido Socialista. Acho que para qualquer socialista é importante que as empresas públicas tenham os recursos necessários para o trabalho que é realizado. E por isso, é verdade, nós hoje olhamos para a estrutura de custos da TAP, nós temos uma estrutura de custos, a TAP tem uma estrutura de custos que é muito favorável, e isso, mesmo com a reposição dos cortes, é uma estrutura de custos muito favorável, e a produção por trabalhador na TAP hoje é muito mais alta, a produtividade. E isto é relevante. Nós não podemos diminuir o resultado com base numa decisão, num resultado que prova que a decisão é correta. Eu acho que ninguém quer ter uma empresa, seja ela privada ou pública, com recursos que não são necessários, que são necessários a serem alocados noutro tipo de atividade. E por isso, a redução do pessoal não pode ser apontada aqui como um fator excepcional e profundamente negativo, porque verdadeiramente para a atividade que a TAP tinha, aquilo que se comprovou, obviamente que tem havido recuperação de trabalhadores, mas aquilo que se comprovou é que podia-se fazer mais com menos. Depois tudo o resto que fala sobre vouchers, isso são as mesmas práticas, Sr. Deputado, de qualquer companhia aérea. A TAP, desse ponto de vista, não atuou diferente de qualquer um dos seus concorrentes. O layoff, quer dizer, estamos a falar tudo de medidas que são aplicadas a todas as empresas, senão então o Sr. Deputado vai fazer essa conta para todas as empresas públicas, para todas as empresas privadas, porque beneficiaram disto, beneficiaram daquilo. E o Sr. Deputado, quando faz a lista, quis fazer uma lista tão exaustiva, com coisas que, na minha opinião, não fazem sentido nesta avaliação, mas na lista que faz não diz o preço do petróleo disparou em 2022, o jet fuel, não, está bem, é verdade, não é verdade, mas não falou, não falou no preço do jet fuel ter disparado, não falou do Omicron, não falou, e com certeza se lembra do caos que foram os aeroportos na Europa e nos Estados Unidos, e os milhares de cancelamentos que afetaram a operação da TAP, não falou do sistema de gestão de tráfego aéreo Top Sky, a migração para o novo sistema da NAV, que teve um impacto terrível durante algumas semanas em Portugal e na TAP, e por isso, se nós quisermos ser verdadeiros, então nós temos que falar sobre tudo. Depois com o que é que ficamos no fim? Ficamos com resultados objetivos. E a verdade é esta, estava previsto 54 milhões de euros negativos. A empresa teve um resultado positivo de 66 milhões de euros. E daqui não há como fugir. Não há como fugir. E quando nós olhamos para os últimos 2 anos da gestão privada, que tem, atenção, muitos contributos, que foram dados contributos importantes para a TAP, eu não os ignoro. Ora, não podemos fazer de conta que a gestão pública foi ruinosa quando deixa a empresa a dar lucro, ao mesmo tempo que os últimos 2 anos da gestão privada têm um prejuízo, um desvio acumulado em 2 anos de quase 400 milhões de euros. Um desvio negativo, um desvio negativo. Não, o Sr. Deputado, eu não sei qual é a formação do Sr. Deputado e é relevante para o caso, como é evidente, mas o facto de se fazer uma injeção de 3,2 mil milhões de euros não significa necessariamente que o resultado líquido desse exercício vai ser positivo, Sr. Deputado. Podem dar a injetar milhares de milhões de euros em algumas empresas e elas não conseguem libertar dinheiro num ano.
As coisas são diferentes. Porque senão então punha dinheiro, 3,2 mil milhões de euros, injetava 3,2 mil milhões de euros de dinheiro numa empresa e ela naquele ano tinha dado lucro 3,2 mil milhões de euros. As coisas não funcionam assim. O resultado líquido de exercício da TAP foi positivo e isso é bom para todos e a Iniciativa Liberal pode continuar, na minha opinião, a defender a privatização de todas as empresas públicas sem ter que estar a diminuir um resultado que é objetivamente positivo quando estava previsto. Portanto, o desvio positivo, se no privado nos últimos 2 anos foi de quase, no último ano foi um desvio negativo de 201 milhões de euros, a gestão pública teve um desvio positivo de 110 milhões de euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Revelou aqui, muito rápido só sobre este tema, que nós desconhecíamos, que tinha falado com o Frederico Pinheiro naquela noite, pelo menos eu, daquele episódio do computador e do SIS. Eu gostaria de lhe perguntar se ele pediu alguma ajuda, se ofereceu alguma ajuda, e também se falou com outros membros do Governo ou dos gabinetes do Ministério naquela noite sobre este episódio. No fim da minha primeira ronda, há pouco... Ia-lhe sugerir exatamente isso. Já, mas tem a devida tolerância, Sr. Deputado, como sabe. Eu ia-lhe sugerir exatamente isso, que fosse, para não se esquecer, fosse registando as questões. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. No fim da primeira ronda, tinha feito uma comparação com a gestão privada. Mas eu penso que isto é uma comparação injusta, no sentido em que, como sabe, a gestão privada na altura não recebeu qualquer injeção do Estado, não recebeu apoios sociais, não despediu pessoas, pelo contrário contratou 2.000 pessoas, não fez cortes salariais de 20% ou 25%, não teve benefícios fiscais. Caso contrário, se quisermos fazer essa comparação, muito provavelmente teria lucro todos os anos, se pegarmos naqueles resultados e aplicarmos essa mesma fórmula. Mas isto é um comentário, depois claro que pode comentar, mas há pouco já não tive tempo e tinha de o fazer, depois obviamente está à vontade. Sobre isso, ontem o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, disse que não havia ingerência política porque a Comissão Executiva decidia tudo e o Ministério das Infraestruturas deixava, mesmo quando isso ia contra muitos pedidos de alegado interesse público. Mas temos ouvido, sobretudo do seu lado, dizer que o Governo, o Estado, tinha recuperado o controle estratégico da TAP desde 2017. E por isso eu queria aqui destacar 3 pontos que ontem o Hugo Mendes falou. Primeiro, sobre a coesão territorial, que é um dos argumentos que é muito caro. O secretário de Estado, Hugo Mendes, disse que a TAP não servia Faro, não abria rotas para Faro quando o turismo do Algarve o pedia e, por isso mesmo, havendo esses pedidos, nunca houve aceitação desses pedidos e não fizeram pressão para isso. Isto a acrescentar aquilo que nós já sabemos, que a TAP pouco serve a outros aeroportos, de Faro, do Porto, Madeira, Açores, até o Sr. Primeiro-Ministro... Sim? Serve pouquíssimo. É residual. O que é que eu lhe dei aos aeroportos? Sr. Presidente, agora não posso, mas... Dr. Pedro Nuno Santos, vamos deixar o Dr. Bernardo Blanco. Eu a seguir já lhe dou as cotas e os números da ANAC para ver o quão residual no final depois pode retorquir e replicar. Certo. E deixe-me dizer, exatamente sobre a coesão territorial, que era um dos grandes argumentos, se a TAP então, se o Governo então, fez alguma pressão ou não, porque isso é um dos grandes argumentos para a TAP ser estratégica. A seguir a isso, o Mendes também disse que a TAP, durante a pandemia, até deixou de voar para alguns pontos da diáspora e que rejeitava ativamente novas rotas pedidas por embaixadores e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E essa ligação à diáspora também era um dos seus grandes argumentos para a TAP ser controlada pelo Estado. E, em terceiro lugar, outro dos grandes argumentos era também que a TAP é muito importante para a economia, dela dependem muitos fornecedores portugueses, e o secretário de Estado, Hugo Mendes, também deu o exemplo de que, por exemplo, a operação da White, de uma empresa portuguesa, acabou e foi contratados os serviços de prestadores búlgaros e bálticos. E, por isso, mais um dos argumentos para a TAP ser muito importante estrategicamente, ser controlada pelo Estado, que depois, na prática, acabou por não se concretizar. E eu perguntava-lhe se esses tais argumentos para a importância estratégica da TAP, afinal, se aplicaram ou não na prática, tendo em conta estas declarações do secretário de Estado, ex-secretário de Estado, Hugo Mendes. Em terceiro lugar, perguntar-lhe se considera que este tal interesse estratégico da TAP está assegurado com a privatização da companhia ou não. Se concorda com a privatização da companhia ou se acha que uma TAP com a maioria do capital público é o melhor cenário.
E já agora perguntar-lhe o que é que mudou de 2015 para agora, porque em 2015 concorreu até eleitoralmente com um programa que defendia uma TAP com a maioria do capital público e depois começou a participar num processo de preparação para uma privatização da TAP. Agora já não a vai executar, mas o Governo vai continuar esse processo que o seu Ministério irá concluir, que agora o Ministério de João Galamba irá concluir, e por isso perguntar-lhe o que é que mudou para haver essa mudança de opinião em 8 anos. Perguntar-lhe também qual é que é a sua visão sobre a operação da ME Brasil, embora parte já saibamos pelas declarações da semana passada, uma operação que deu perdas de 1.000 milhões de euros à TAP, e perguntar-lhe 2 coisas. A primeira é se alguma vez deu indicações aos administradores do Estado para, de algum modo, fecharem a torneira a esta operação, e, para além disso, se sem a ME Brasil a estragar as contas do grupo, digamos assim, se a TAP poderia ter ficado fora do mecanismo de resgate e reestruturação que ainda há pouco falávamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Dr. Pedro Nuno Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Pronto, se me esquecer ou se não apontei todas ou se não percebi, depois, obviamente, espero Sim, claro que sim. que me corrijam. Primeiro, o Dr. Frederico não me pediu ajuda, eu apenas quis perceber o que é que tinha acontecido, nada mais do que isso, e não falei com mais ninguém do gabinete. A comparação com o privado é injusta, porque o privado não teve o que o público teve. Eu não vejo as coisas dessa maneira, Sr. Deputado. Olha, o privado, aquele período privado foi importante a alguns níveis. Eu já ouvi, e é muito importante, a renovação da frota, a entrada noutros mercados, ou o aumento da intensidade, nomeadamente nos Estados Unidos. Mas a TAP também estava num ritmo de crescimento provavelmente insustentável. A TAP tinha um passivo em 2015 de 1,9 mil milhões de euros e em 2022 já estava em 5 mil milhões de euros. E enquanto uma economia cresce e o negócio cresce, é possível a empresa continuar a crescer e pronto, e ela vai dando prejuízo, mas a empresa vai crescendo. O problema é quando há uma travagem brusca, como aquela que houve, e a empresa bate numa parede. E a empresa não estava nem foi preparada para isso. O que teve do Estado foi a intervenção, o cálculo das necessidades da empresa até ao final do plano de reestruturação, quando eu não estou a perceber bem o que é que o privado podia... os despedimentos. O privado foi contratando. Bom, foi contratando porque entendeu que a operação justificava, mas a verdade, e do socialista para liberal, a verdade é que a TAP conseguiu produzir mais com menos. A produtividade aumentou. Devia ser o primeiro, com menos, sim. Fez-se mais, com menos trabalhadores. Devia ser o primeiro a elogiar. Isto era um dos objetivos da gestão e que a gestão pública conseguiu. O plano de reestruturação, obviamente, tem aqui um papel, mas não sei se o privado estava impedido de tomar algumas medidas que foram tomadas posteriormente. Julgo que não. Mas pronto, mas percebo a necessidade de defender a gestão anterior, mas a verdade é que ela deu, naqueles últimos 2 anos, quase 200 milhões de euros de prejuízo. É isso, Sr. Deputado. Não há volta a dar. É o que foi. Foi assim, pronto. E, portanto, tenho que, para defender a sua posição, terá de, na minha opinião, aperfeiçoar esta argumentação. Sobre a coesão territorial, viagens à diáspora e empresas portuguesas. Isso garante
E a forma mais correta de garantir isso é salvando a TAP. E isso foi o que foi feito. Salvar a TAP e termos a TAP a operar é a melhor garantia de que nós vamos garantir a ligação de Portugal às nossas comunidades, de ligação de Portugal a países de língua portuguesa, e essa garantia nós só conseguimos com a TAP salva, e foi isso que foi feito. Mais do que isso, darmos instruções para voar para aqui ou voar para ali é um erro, é errado. Se houver alguma rota, isso acontece, por exemplo, com os Açores ou com a Madeira, em ligação ao continente, se houver razões de serviço público que justifiquem, então aí há uma intervenção pública adicional, normalmente há um concurso, a TAP pode ganhar ou não, esse serviço público ser prestado pela TAP ou por outra companhia e ser financiado pelo Estado e pelo Orçamento do Estado. E esse é o mecanismo correto. E é um processo também muito difícil e muito complexo, tem que ser negociado com a Comissão Europeia. Portanto, a melhor forma de garantir esses objetivos é salvando a TAP e tendo uma TAP viável. Essa é a forma de garantirmos. E mesmo com as empresas portuguesas. A probabilidade das empresas portuguesas fornecerem uma companhia aérea é maior se a empresa existir em Portugal, operar em Portugal. E por isso, é por isso que é muito importante nós termos a TAP e salvarmos a TAP para as empresas portuguesas. Isso não quer dizer que o Estado dê orientações à TAP sobre que contratos deve fazer e com que empresas. E eu, por acaso, tinha-me esquecido desse, porque esse também foi alvo de discussão na Assembleia da República a propósito da ingerência na gestão da empresa. Ouvi, mesmo durante a CPI, várias perguntas sobre essa decisão. É uma decisão operacional, mas que o próprio, para percebermos até onde é que vai a discussão sobre a gestão e a microgestão na TAP, em que é o próprio Parlamento que faz uma audição para ouvir uma empresa, não sei se também ouviram nesse quadro, ouviram também a TAP, mas ouviram a empresa que tinha sido substituída por outra, uma decisão operacional. Isto para dizer que, sim, a TAP compra a mais de 1000 empresas portuguesas mais de 1.000 milhões de euros, ponto 1. Ponto 2, o Estado não dá orientações à TAP sobre com quem trabalhar. Como é que se cumpre esse desígnio? A TAP existindo. É a TAP existindo que nos permite dizer que a TAP compra mais de 1.000 milhões de euros a mais de 1000 empresas portuguesas. E a quarta questão era se estes interesses são ou não preservados ou mantidos com uma privatização. Era isso? E sem participação pública. A outra também tem, que é a DME. Não, e depois a mudança são duas dentro da privatização. É a mudança de opinião? Se considera que o tal interesse estratégico que a TAP presta está assegurado com a privatização da companhia, se concorda com a privatização da companhia ou acha que a TAP, com a maioria de capital público, é o melhor cenário, e o que é que mudou de 2015 para 2023, quando o programa eleitoral de 2015 dizia que a TAP, com o controle público, de maioria pública, era o cenário que defendiam, e agora em 2023 começou enquanto Ministro a preparação do processo de privatização, já não o vai executar, mas o Ministério que o sucedeu vai executar aquilo que começou. Dr. Pedro Nuno Santos. Começo por partes. Nós tínhamos o compromisso de recuperar o controle estratégico da empresa, isso foi cumprido. Hoje o Estado tem mais do que aquilo que achava, o Estado português tem mais do que aquilo que o Governo achava em 2015 que deveria ter. O Governo português e o Partido Socialista já agora, na campanha, nunca disse que queria 100% da TAP. Ao contrário de outros partidos com quem nós acabamos por ter acordos parlamentares. A posição do Governo do Partido Socialista nunca foi essa. Foi recuperar o controle estratégico e isso foi assegurado com a reconfiguração acionista.
Sobre o que vai, também é verdade que eu defendi e defendo que seja aberto o capital da TAP e que isso permita a integração da TAP num grupo de aviação. E defendo isso por razões de sinergias, porque acho que a TAP e o hub em Lisboa ganharão muito, ganharão porque o grupo onde se integrar utilizará a TAP e utilizará o hub de Lisboa para distribuírem passageiros de outras companhias aéreas, distribuí-los pela TAP no continente americano e talvez em África. E por isso continuo a achar que essa integração no grupo de aviação é útil e é importante para a TAP crescer. Sobre a privatização pós 4 de janeiro eu não vou dizer nada. Não acho correto fazer nenhuma apreciação sobre o quanto, o quando e o modo da privatização pós 4 de janeiro e, portanto, não sei quanto é que vai ser privatizado, não sei quando, não sei em condições. Neste momento eu não tenho essa informação e não quero fazer nenhum juízo. Terminei as minhas funções enquanto Ministro a 4 de janeiro e acho que devo ter esse cuidado e respeito pelo trabalho que vai ser feito pelo Governo sobre essa matéria. E, portanto, sobre a privatização, sobre o quanto, não quero dizer nada. Não há, na realidade, nenhuma mudança. Eu não sei como é que vai ser a privatização ao dia 2. Aquilo que sei é que a intervenção que leva a que o Estado tenha 100% do capital em 2020 e a abertura do capital na sequência ou depois dessa intervenção não há nenhuma contradição, porque nunca foi intenção do Governo ter 100% do capital da TAP. Faltou uma questão, mas não é destas. Se o Sr. Deputado quiser... Bem, Sr. Deputado, então. Quero, Sr. Presidente, porque, quer dizer, em relação à primeira parte, primeiro dá uma nota que, quer dizer, não esteve na privatização depois de se ter demitido, obviamente, mas antes disso esteve num processo de preparação na privatização e por isso pode, obviamente, responder. Mas não estava decidido quanto, nem o quando, nem o modo, certo, eu sempre disse. E acho que também ainda não deve estar, pelo menos. Pronto, não sei se não é? Duas perguntas que fiz, começando pelo fim do que disse agora. Não se falou em 100% de capital público. O que eu perguntei, que mudou de 2015, quando defenderam que a maioria do capital deveria ser público, para agora, em que a maioria do capital vai ser privado. Não sei, é? Não é esse processo que começaram de privatização? Não, porque não estava decidido, essa matéria não estava decidida enquanto eu estive no Governo. Ok. E a primeira, antes desta... Isto já é pergunta e resposta. Segunda questão. Mas tudo bem, eu estou à vontade. Bem, Se concorda com a privatização da companhia, ou se acha que uma TAP com a maioria do capital público é um cenário melhor? Não quero fazer, neste momento, tecer nenhuma opinião sobre esse dossiê. Muito bem. E eu sei que as regras da Comissão Parlamentar de Inquérito e do Código de Processo Penal permitem que eu não tenha que emitir opiniões, se não quiser. muito bem. Muito Sobre a obrigado. MS, deputado, Sr. Presidente, peço desculpa, porque esta era a parte da privatização / nacionalização. Sobre a ME Brasil, a minha opinião sobre essa matéria é conhecida. Eu acho que foi muito claro na Comissão de Economia e acho, quer dizer, aceitando e respeitando com humildade as opiniões diferentes, acho que, neste caso, os números entram-nos de tal forma que é difícil, pelo menos para mim, dizer que a ME Brasil foi um bom negócio para a TAP. Faz uma pergunta concreta, que é se teríamos que ir ao Rescue and Restructuring. Eu não tenho a certeza, mas provavelmente, se calhar não sei. E aí já estou mas se calhar não, porque obviamente quando nós olhamos para as contas, o prejuízo com a ME Brasil é gigantesco. Embora as necessidades da TAP, como também vimos, são superiores àquele que foi o prejuízo que a TAP teve com a ME Brasil. Ainda assim, foi superior àquele que teve com a ME Brasil. Mas não sei se nos impedia ou se nos habilitava ou nos dispensava do Rescue and Restructuring. Não demos orientações, mas quando nós estávamos a preparar o plano de reestruturação, era para nós claro que a ME Brasil tinha que ser resolvida
e que aquele era o momento onde se estava a definir tudo aquilo que tinha que ser feito em matéria de reestruturação, era o momento para prever o encerramento definitivamente desse dossiê que pesava nas contas da TAP há tanto tempo e que era um problema, obviamente, diagnosticado, conhecido, e o plano de reestruturação foi um momento ideal para o resolver. Ainda houve uma tentativa de venda frustrada e depois, sem hesitação, a TAP procedeu aos passos necessários para encerrar a EMEA Brasil, e acho que foi uma decisão muito acertada e tardia. Obrigado, Sr. Presidente. Pedi-lhe só aqui uma pequena tolerância, só para esclarecer aqui uma coisa sobre estes acontecimentos no Ministério, porque disse-nos, primeiro, segundo o que eu percebi, quer dizer, soube quer da demissão de Frederico Pinheiro, quer os acontecimentos no Ministério, bem antes da grande maioria do Governo, até. E eu pergunto... Só lhe quero fazer uma pergunta. Diga. Eu não percebi no início da sua intervenção se me pediu para parar tempo. Não. Era só... Ok. Vamos então dar continuidade, faz favor. Porque diz que não se lembra de quem é que o informou, mas ao mesmo tempo também me respondeu que não falou com ninguém do Governo nem dos gabinetes. E por isso, certamente, não foi o segurança do edifício que lhe ligou, nem a polícia, nem o SIS. Tem de ser alguém, que não estou a dizer que tenha ter lá estado, mas que tenha sabido daquilo muito rapidamente naqueles acontecimentos, e por isso volto-lhe a perguntar se não se lembra mesmo de quem é que lhe ligou, porque o leque de pessoas que lhe possam ter dito isto não é muito largo. Por acaso é? Pronto, então conhece muita gente no SIS e na polícia, certamente. Deixe-me perguntar-lhe a seguir... O Primeiro-Ministro António Costa disse que apreciava o relacionamento estratégico que os ministros mantêm com o Metro, a Caixa ou Águas de Portugal. Gostava de saber o que é que aconteceu de tão errado na relação entre a administração da TAP e o Governo para não ser um exemplo de um caso positivo dado também pelo Sr. Primeiro-Ministro. E, em terceiro lugar, para terminar, no início da audição disse que não há interferência na gestão da empresa, porque para mim era claro que as coisas tinham de correr bem e eu não percebo do negócio da aviação. Esta parte final, eu acho que os portugueses hoje, a maioria, já concorda. Em relação à parte inicial, penso que é muito difícil que nos diga que não houve interferência política na gestão da TAP. Então eu vou-lhe dizer. Então tivemos o Governo a alterar apresentações comerciais e comunicados oficiais, sendo o maior exemplo de todos, mas não o único, a resposta ao despacho, em que tivemos o seu Secretário de Estado a responder ao próprio esclarecimento pedido pelo Sr. Ministro. Tivemos o caso da frota automóvel, que é uma interferência que até o Sr. Deputado já admitiu. Tivemos o Secretário de Estado a dizer para a TAP não falar com outros ministérios. Tivemos uma indemnização, aliás, várias indemnizações milionárias, mas uma em concreto, que é aquela que discutimos hoje, e a pessoa que a recebeu, logo a seguir foi para uma empresa pública, não a devolveu, e logo a seguir para o Governo. Tivemos o seu Secretário de Estado a pedir para se alterar um voo do Sr. Presidente da República, porque ele era o maior aliado político, mas certamente se poderia tornar o maior pesadelo. E por isso, se isto são tudo exceções, bem, a mim parece-me que são tantos que eu diria que é a regra. E eu pergunto-lhe mais uma vez, como é que, com todos estes exemplos que foram dados, e não estão aqui todos, mas todos os que souberam durante estes meses, como é que é possível dizer que a TAP não teve uma gestão política? E, se calhar, em alguns casos, até uma gestão partidária, como se viu nesta última mensagem relativa ao voo do Sr. Presidente da República. Porque, evidentemente, a TAP era para prestar serviço público, mas, em alguns destes casos, parece que foi mais para prestar serviço político. E não me diga que é só uma exceção, quando eu acabei de elencar aqui 6 ou 7. E há mais durante... Já pode responder a seguir à vontade e pode-se rir, efetivamente. Efetivamente, foi isto que aconteceu. Tivemos interferência política em diversos casos. Estes são os mais graves, sobretudo, obviamente, da alteração do voo do Sr. Presidente da República. Muito obrigado. Eu não lhe posso dizer mais nada do que já disse sobre a primeira questão. Eu não sei se soube ou não antes da maioria do Governo. Soube, já não tenho mais nada para lhe acrescentar sobre esse tema. Os comentários do PM sobre... Não vou fazer nenhum comentário sobre declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Não? Então pediu o quê?
Não, eu ouvi, não é preciso repetir. Eu só estou a dizer que não vou comentar as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Sobre a ingerência, neste momento fazem-se balanços, não é? O balanço do Sr. Deputado Paulo Muniz foi numa lógica mais de política geral, como se percebeu. O seu foi ainda focado na CPI, no relatório da CPI, e eu percebo, porque há uma tese que o Sr. Deputado tem tentado consolidar desde o início, mas se pensar, chegado ao fim destas dezenas de audições, não tem de materialmente relevante sobre mim ou sobre a minha ingerência na TAP, nada. Com a exceção da frota que foi explicada, as outras matérias que aqui apresentou não me implicam a mim e que considero que não deviam ter acontecido, mas a esta altura do campeonato, quer dizer, da Comissão Parlamentar de Inquérito, certo, está bem, a esta altura da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a interferência na gestão da TAP, como sendo uma questão óbvia e evidente, o Sr. Deputado tinha que ter, digo eu, se os factos interessarem ainda para alguma coisa, tinha que ter matéria com relevância para mostrar que, de facto, havia uma interferência de gestão na TAP e objetivamente não tem, como acho que as dezenas de audições o revelaram.